algumas correntes nacionalistas que afirmam que todo país precisa de um César quando entra em crise. E o Brasil, naquela época, estava num vazio institucional muito grande, ninguém aguentava mais o sistema café com leite, a concentração de poder, e o Getúlio Vargas entra fazendo uma concentração de poder pior ainda. Pior ainda, né? Substituiu um por outro. Sim, substituiu um por outro. E haviam facções na época das Forças Armadas muito descontentes, né, com a concentração de poder no governo provisório. Forças Armadas deixam de apoiar o governo federal, o presidente eleito, que era o Júlio Prestes, que estava prestes a tomar posse. E a junta militar assume, comandada pelo general Tasso Fragoso, ali em 1930, outubro, novembro de 1930, eles ficam 20 e poucos, 30 dias no poder, para o Getúlio Vargas emergir, que era o político apoiado por eles. E aí você tem uma angústia muito grande em alguns setores da sociedade, porque ele queria governar o Brasil sem uma Constituição. Né? Ele queria governar o Brasil de maneira autoritária, com leis outorgadas, de modelo personalista, e ele ia moldando o país à sua imagem e semelhança. Ele era positivista. Ele é... eu não diria. Ele era discípulo do Júlio de Castilhos. Sim, ele emergiu com o caxilhismo, né, no Rio Grande do Sul, com Borges de Medeiros e com o Júlio de Castilhos, né? Castilhos é uma grande referência positivista. Sim. Sim, no sentido de que o Getúlio queria codificar e legislar sobre tudo, a gente pode dizer que ele era um positivista legal nesse sentido. Era positivista filtrado lá na lógica do Rio Grande do Sul. Uhum. O Júlio de Castilhos também já tinha feito as suas adaptações. Sim. Sim. E o Vargas, ele gerou esse grande mal-estar com esse autoritarismo crescente dele. E a unidade da federação a se rebelar primeiro contra isso foi aqui, a nossa São Paulo, né, em 1932, que decide romper com o governo federal, entrar em estado de guerra com o Rio de Janeiro, né? Infelizmente perdeu a guerra, porque as ideias de São Paulo eram fabulosas, e o meu bisavô... Ouvindo isso de um carioca, né? Sim, não, mas eu sou um carioca não praticante, eu costumo dizer, né? A gente tava até conversando aqui, né, professor, que quando eu cheguei aqui, eu tava vindo pra cá, né, o Uber até me perguntou, que eu falei, deu uma criticada no Rio de Janeiro, né, ele falou assim, poxa, mas o Rio é uma cidade tão bonita, etc. Eu falei, não, eu concordo com você, o problema é que a atmosfera espiritual do Rio de Janeiro tá muito sufocante ultimamente, né, com toda a degradação cultural da cidade, né, que também acabou afetando o modo de vida das pessoas, né, então isso acaba puxando muito as pessoas que desejam algo a mais para baixo. Isso é muito complicado no Rio, mas é um lugar fabuloso. Tem solução. Eu acho que a gente consegue consertar. Mas, voltando ao assunto... 32. Sim, parte do exército passa a apoiar São Paulo. O meu bisavô estava entre eles, general Sebastião Mendes de Holanda, né? Depois, infelizmente, acabou sendo exilado para Portugal. Ele, Barata Ribeiro, né? Vários militares que tomaram parte nisso, outros foram presos, e em 1934, com a Constituição de 34, o Getúlio Vargas decide anistiar esses oficiais e eles retornam dos seus exílios para o Brasil. E foi um exílio muito cruel, né? Os militares só podiam levar um filho, caso tivessem mais filhos, né? No caso do meu bisavô, ele levou só a minha tia-avó mais velha, meu avô ficou aqui com as tias, ficou dividida. Meu avô foi criado com as tias nos seus primeiros 3 anos de idade, sem o pai, sem a mãe, sem a irmã. Né? Um trauma, é um trauma familiar, Claro, isso é uma é coisa muito absurdo, pesada, né? que o Getúlio fez, né? É. É por isso que eu detesto o Getúlio também. Pode criticar à vontade. Sim, sim. E atendendo a essa pressão que ficou muito grande, mesmo com a derrota de São Paulo, Mato Grosso do Sul se juntou a São Paulo também. Isso foi muito interessante. E uma parte do Rio Grande do Sul, que é pouco comentada também. Eu não sabia. É, parte do Rio Grande do Sul se levantou e estava se dirigindo em direção a Santa Catarina. Sim, que legal. Uhum. Porque o estado do Rio Grande do Sul é rachado, nem todo mundo era pró-Getúlio. Sim. Lá. Até hoje é um estado rachado, né? Então lá não tem águas mornas no Rio Grande do Sul. Sim. Então é de um lado ou do outro. Que interessante, eu não sabia disso. E com essa pressão social e também das Forças Armadas, que por mais que os oficiais tenham voltado, eles continuaram falando, poxa, cadê a Constituição? Por que você não tenta equalizar as coisas, não joga dos dois lados, né? Pacifica o país, que senão a gente vai agir de novo. Aí o Getúlio era um cara muito prático, falou, então tá bom. Então eu vou reabrir as instituições, vou reabrir o parlamento, vou convocar uma Assembleia Constituinte. Aí ele convoca eleições para a Constituinte, eleições ad hoc específicas para aquela ocasião, e a Assembleia Constituinte se reúne e faz a Constituição de 1934, que era muito similar à de 1891, muito parecida. A Constituição democrática, tripartite,
parlamento tinha algum Mas parlamento era meio tinha algum poder. garantista, não era meio estatizante, garantista, não? Não, ela era, mas ela ainda não era tão estatizante como foi em 1937. Né? Que foi a Constituição que substituiu ela, que foi inspirada na Constituição polonesa do general Piłsudski, que era muito autoritária. Daqui a pouco a gente chega nela. Daqui a pouco a gente 34 chega teve que nela. influência? Weimar, da Alemanha? 34 teve um pouco... A Constituição de 88 teve mais influência de Weimar do que a Constituição de 34. A Constituição de 34, ela outorgava alguns direitos. Foi a primeira Constituição a outorgar direitos sociais no Brasil, né? Direitos civis, direitos sociais, a falar nisso. Agora, ela não tinha essas prestações de direito inexequíveis que tem a Constituição de 1988, como tinha também a Constituição de Weimar, né? A Constituição de Weimar foi promulgada num cenário onde a Alemanha estava completamente falida, sem recursos, retalhada pelo Tratado de Versalhes, e eles ainda assim fizeram uma Constituição que o Estado alemão cuidaria do povo do berço ao túmulo. Isso era impossível. A Alemanha tentava fazer isso, ao mesmo tempo que tinha que pagar as indenizações. O país afundou numa espiral hiperinflacionária ali em 1922, 23, que acabou, infelizmente, desembocando no terror do nazismo, né, 10 anos depois. E a Constituição de 34 entra em vigor nessa época, e o Getúlio Vargas se sente muito desconfortável com isso, porque para ele a Constituição ficou democrática demais. Então ele via aquilo e falava assim, Mas ele poxa... conseguiu a eleição indireta. Né? Ele conseguiu a eleição direta, eu não lembro indireta. disso. Indireta? É, ele foi eleito indiretamente. Isso ele conseguiu fazer uma jogadinha o Congresso Nacional retificou a eleição dele, então, né? Foi o único período que ele estava sob o abrigo da lei, né? Sim. Foi de 34 a 37. De 34 a 37. O Getúlio Vargas acha a Constituição democrática demais. Ele fala, poxa, mas os parlamentares podem ser eles e podem fazer oposição a mim. Eu não tenho a figura do decreto-lei aqui, que eu posso decretar o que eu quiser, tem que passar por um processo, então o Supremo tem independência. Aí em 37 ele reúne ali alguns notáveis, o Francisco Campos, sobretudo, né, que foi o grande figurão legislador que escreveu a Constituição de 37 para ele, e falou, ó, vamos estabelecer uma nova Constituição aí. Chamou o Francisco Campos se inspirou na Polônia, do Piłsudski, falou, vamos fazer uma Constituição concentrando todos os poderes do país em mim. Nessa época também tinha dado uma reviravolta em o apoio militar dele. Tinha saído os tenentistas, especial o Júlio Juarez Távora, e entrou o Dutra e o Góes Monteiro, os dois principais pilares do suporte dele. Sim. Que o Dutra depois o sucedeu, né? Quando acabou o Estado Novo. Ele foi depois. E ele voltou. Acabou o suporte. Sim. Generais que apoiavam. Exatamente. E em 1937, o Francisco Campos e o Getúlio Vargas outorgam a polaca, né, como ela era conhecida, concentrando todos os poderes e todos os atributos do Brasil na figura do presidente da República. E ela era tão aterrorizante, essa Constituição, em matéria conteudística, que o último artigo dela é: está declarado estado de sítio por tempo indeterminado em todo o território nacional. Então o Brasil ficou de 37 a 45 num estado de exceção. E naquela época, o Getúlio Vargas promulgou que na Constituição eu foco muito no aspecto, no meu livro eu foco muito no aspecto econômico, né? Que é uma crítica baseada nas ideias da escola austríaca. Nessa época, um fato interessante é que o Getúlio Vargas decretou tantas leis restritivas em termos comerciais que o Brasil se tornou um país mais fechado do que a União Soviética stalinista em termos de comércio exterior. Alguns exemplos aí. Você não podia ter nada importado no país. Foi a nossa primeira política de proteção nacional, né, de substituição de importações. Era tudo nacional aqui. Tudo nacional. Você não podia trazer nada de fora. Portugal do Salazar era assim também, naquela época. Eu conheci no governo Geisel também era assim. No governo Geisel também. Mas em Portugal, por exemplo, eu soube de uma história, né? O padrasto de um grande amigo meu, banqueiro, que foi dono do Banco Espírito Santo, ele me contou uma história que ele estudava na Suíça nos anos 50, e ele trouxe umas camisas suíças para o pai dele, que ele pediu um perfume francês para a mãe e Coca-Cola, que não tinha em Portugal. Confiscaram tudo na fronteira. E o guarda até falou para ele assim: ô gajo, você está a tomar Coca-Cola com o vinho que temos aqui, pá? Que é isto? Certo. Da Coca-Cola do resto não, né? Então existia essa afinidade também, é interessante falar isso aqui, do Estado Novo brasileiro com o Estado Novo português. Por mais que o Salazar tivesse uma aproximação completamente diferente do Getúlio Vargas com relação ao povo,
né? O Salazar, ele sabia deixar o povo português expressar suas características nacionais sem a intervenção do governo. Até porque as características do povo português são as características do governo também, né? Tanto que o Salazar até hoje é adorado em Portugal por causa disso. Já o Getúlio, não. O Getúlio implantou a própria agenda dele. Ele teve essa pegada meio Ceausescu, assim, sabe? Ele quis transformar o Brasil num grande monumento a si mesmo. Promulgar leis que fizessem referência à sua própria maneira de pensar sem considerar os pormenores do país. Aliou o Brasil ao eixo. Isso é muito interessante. Ele era totalmente contrário a qualquer tentativa de regionalização no Brasil. Então, por exemplo, se os estados tinham certos costumes linguísticos com as suas comunidades de imigrantes, São Paulo aqui com os japoneses e a região sul com os alemães e os italianos, ele proibia as escolas, não podia mais falar japonês, não podia mais falar alemão, italiano. E com a entrada do Brasil na guerra, ele aproveitou esse episódio e proibiu de uma vez por todas essas comunidades de se expressarem. E ele, muito temeroso com o que aconteceu em São Paulo em 1932, acabou fazendo com que esses estados abolissem os seus símbolos até para impedir outra revolta de teor regionalista como aconteceu aqui. Então ele, não, todos vão usar só a bandeira nacional. Somente ela, nós somos uma só nação, etc. E tal. Ele fez até um apelo histórico na época, o DIP fez, né? Baseando esse movimento com os bandeirantes, a unidade nacional, né? Chamando aquela época lá de trás e tal. Citando a Anhanguera, etc. Né? Mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Ali foi só uma mentira propagandista que ele criou. Né? Depois ele, dentro desse período, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial também pressionado pelos Estados Unidos, porque se dependesse dele, ele ia entrar na guerra do lado do eixo. Né? O embaixador alemão teve aqui, assim, uma semana antes do Brasil entrar na guerra, ele estava fumando charuto com o embaixador no Palácio do Catete, assinando um acordo com a ThyssenKrupp. Então, e tinha pressão. Sim, o Filinto Miller era germanófilo. O Galeazzo Ciano vinha aqui direto, estava sempre no Rio de Janeiro. Era o genro do Mussolini. Genro do Mussolini. E a filha do Mussolini, tem até um caso que circula lá na lista do Rio de Janeiro, né? Os funcionários do Copacabana Palace até hoje contam essa história, que a Eda, se eu não me engano, tinha um caso com um dos filhos do Getúlio. Eles ficavam na praia de Copacabana até altas horas da madrugada nessa época, né? Os dois. Enfim, os governos tinham uma relação muito íntima, né? Apesar do Getúlio depois ter proibido o regionalismo italiano e alemão, o Brasil tinha relações muito... Rio de Janeiro tinha relações muito boas com Berlim e com Roma. Entende? Mesmo porque uma parte do exército tinha sido treinado na Alemanha, né? Na Alemanha. Então havia uma certa... Tinha duas correntes no exército. Mas a linha francesa e a linha alemã. Mas uma coisa que eu acho engraçado o senhor ter dito isso é porque eu não vejo nenhuma influência prussiana no exército brasileiro. Não, teve, né? Teve na Primeira Guerra Mundial. Ah, é? Eles foram treinados. Até que eles chamaram, o apelido deles ficou Jovens Turcos, que eles foram treinados junto com os turcos. Que legal. Em São Paulo, tinha a tradição francesa. A guarda aqui de São Paulo, a Força Pública de São Paulo, tinha sido treinada pelos franceses. Ah, que bacana, eu não sabia. Aí a Alemanha perdeu a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial. Sim. Né, e aí o Brasil se desfez daquela visão do exército prussiano, mas ficou ainda um resquício de uma certa memória da Alemanha. Porque aqui na América do Sul a gente tem duas forças armadas de raiz prussiana, né? O Chile e a Bolívia. O Chile usa, inclusive, até o capacete prussiano. Se você vê as paradas militares do Chile, as marchas, né? Tem aqueles triângulos, aqueles tambores que são de inspiração prussiana, uniforme cinza, capa. A Bolívia é a mesma coisa. Os dois exércitos são muito parecidos. Parece que você tá vendo, parece que o Guilherme II vai aparecer em Santiago a cavalo, assim, né? Quando você vê a parada militar chilena.